né? Glória a Deus. Repete sim comigo: fevereiro é um mês de cura. Vamos estender as mãos para cá e vamos orar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por este mês. Queremos te agradecer por todas as vidas que foram abençoadas aqui na quarta-feira passada, meu Pai, que foram renovadas, que foram fortalecidas, que foram curadas no corpo, na alma e no espírito. E eu quero pedir ao Senhor, meu Pai, para que esta mesma unção de cura, ela continue se manifestando sobre a vida da igreja do Senhor. Meu Pai, não sabemos como os teus filhos chegaram aqui, mas eu quero pedir ao Senhor para que enquanto a tua palavra estiver sendo ministrada, os teus filhos estejam sendo tocados, libertos. Meu Pai, nós queremos pedir ao Senhor agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu abençoo a vida do irmão Mir, dando para ele autoridade e liberdade dentro do mundo espiritual, para que ele possa ministrar a tua palavra, meu Pai, e para que as nossas vidas possam ser abençoadas e alimentadas pelo pão vivo que desce dos céus, em o nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Pai do Senhor, irmãos, glória a Deus. O pastor me chamou, fiquei pensando, o dia que Jesus chegar com a voz dele e falar assim: vem. Você já imaginou, irmãos? Vem, bendito do meu Pai. Vamos estar subindo para a glória, né? Oh, glória a Deus. Quem almeja isso aqui, diga glória a Deus. Oh, glória a Deus. Abra sua palavra no livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 7. A partir do versículo 1. Livro de Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 1. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra. Diz assim: e depois de concluir todo o seu discurso perante o povo, entrou em Cafarnaum, e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhes conceda isso, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com ele, mas quando já estava perto de casa, enviou o centurião uns amigos, dizendo: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno que entreis debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda julguei digno de ir ter contigo, diz. Porém uma palavra e o meu servo será curado. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, nesta noite estamos aqui, Senhor, clamando o Teu nome, Senhor, clamando a Tua misericórdia, Senhor, pelos que estão doentes, Senhor. Não somente físico, mas também espiritual, ó Deus. Porque eu sei, ó Pai, que Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores, ó Pai. É o Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que opera os Teus milagres, em nome de Jesus, ó Pai. Nós cremos no Teu agir, ó Pai. Nós cremos, Senhor, que em nome de Jesus, ó Pai, Tu vai operar milagres esta noite aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode se sentar, igreja. Irmãos, a palavra diz em Mateus 7 o seguinte: Jesus estava operando maravilhas naquele momento. E um certo centurião chegou e viu que Jesus estava fazendo os seus milagres. Viu que Jesus estava operando milagres. E ele creu que Jesus podia realizar o milagre na vida do servo dele. Ele creu que Jesus podia transformar, podia sarar a vida do servo dele. Mas ele ao mesmo tempo,
ele teve uma fé tão grande que muitos não têm. Irmãos, hoje muitas vezes nós vemos crentes que não têm fé. Quem aqui já ouviu falar de crente Tomé? Eu preciso ver para crer. Porque se eu não ver, eu não vou acreditar no meu milagre. E quantos hoje estão nessa situação que se não vê o milagre, não vai crer, não crê no milagre de Deus. Tomé, servo do Senhor, conviveu com o Senhor. Quando Jesus ressuscitou e apareceu para alguns, ele não tinha visto ainda. Ele falou, só vou acreditar se eu ver a marca dos pregos na mão, no pé, aí eu vou acreditar. E muitas vezes, nós somos igual Tomé. Nós precisamos ver para crer, senão nós não cremos no milagre do Senhor. Mas uma situação, um motivo que nos leva a receber as bênçãos do Senhor, primeiramente, é ter fé, é crer que Ele pode fazer, é crer que Ele pode operar o milagre em nossas vidas. Se você não crê, não tem como você receber o milagre do Senhor na sua vida. Se você não tiver fé, igual teve o centurião, Jesus falou, não houve aqui fé do tamanho desse homem. Porque mesmo sem Jesus ter ido lá ver o servo, ele sabia que o servo dele seria curado. E muitas vezes nós não cremos que Deus pode mudar a situação da nossa vida. Muitas vezes nós duvidamos do que Deus pode fazer nas nossas vidas. Muitas vezes nós queremos ver, queremos sentir ou olhar a situação e ver o milagre, senão nós não acreditamos. Eu falo, irmãos, porque eu já passei por isso. No meu início de conversão, há muitos anos atrás, eu tinha mais ou menos uns 19 anos, recém-convertido. E eu falava assim, Deus, eu creio no Senhor, eu creio. Eu tinha aceitado Jesus como Salvador da minha vida. Vivia dentro da igreja, só que não cria no verdadeiro milagre que Jesus podia fazer. Quando falava para mim que Jesus curava câncer, eu falava assim, eu preciso ver esse câncer aí, senão eu não vou acreditar. Irmãos, eu era assim. Se eu não ver a pessoa vomitar aquele câncer, eu não vou acreditar. Se eu não ver aquele paralítico andar, eu não vou acreditar. Eu era desse jeito. E um dia, veio um pastor de fora pregar na igreja. E esse pastor tem o dom de cura, de libertação, ele trabalha nessa área. E aí, foi convidado, eu falei assim, eu vou lá para ver. E aí a propaganda era, o pastor operava milagres, era usado por Deus. Alguém que tem câncer, alguém que tem AIDS, tem alguém que tem alguma enfermidade, ou está no leito de UTI, venha que Deus vai fazer um milagre na sua vida. E então, esse servo do Senhor estava lá. E aí eu cheguei, eu e a minha esposa chegou. E, irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. Quando eu vi aquele irmão lá pregando, quando eu vi aquele irmão ministrando, isso já tinha passado mais alguns anos. Eu creio que eu tinha uns 29, 30 anos, eu já tinha casado. E aí foi eu e minha esposa lá, esse pastor começou a pregar. E aí ele começou a ministrar cura e milagre. Aí eu falei assim, será que ele vai curar? Será que vai ter câncer, vomitando câncer aqui, alguma coisa assim? Senão eu não vou acreditar. Vai vendo, irmãos. Aí eu cheguei lá, ele começou a ministrar, alguns irmãos serem curados, enfermidade, dor de cabeça, essas coisas, tudo bem. Aí ele pegou e falou assim, Deus está me falando que veio 2 pessoas aqui que não acreditam no milagre de Deus. Tem 2 pessoas aqui que não crê que Deus é capaz de curar um câncer. Eu não tinha falado com o pastor. Aí veio uma irmã, ele falou assim, e tem uma irmã aqui que está com uma enfermidade muito grave e ela não sabe. E aí chegou lá,
essa irmã foi lá para frente e o pastor começou a orar por ela. E aí, assim que ele começou a clamar pela vida dela, o câncer caiu no chão. Aquela plasta preta assim do câncer daquela irmã. E como se fosse aqui, as irmãs pegam para limpar. A hora que acontece isso, alguma coisa assim, semelhante a isso. O pastor pegou e falou assim, não limpa não. Porque tem 2 irmãos aqui que precisam ver isso aqui. Aí fui eu e minha esposa lá, nós vimos o câncer da mulher. A partir dali, irmão, Deus abriu minha visão, sabe? Eu comecei a ver de outra forma o agir de Deus em nossas vidas. Eu comecei a crer realmente no Deus que opera milagres e maravilhas. E muitas vezes nós duvidamos desse Deus, que é o Deus de milagre, que opera milagres. Muitas vezes nós duvidamos que Deus é capaz de tirar um paralítico e fazê-lo andar novamente. Muitas vezes nós cremos que Deus pode transformar a vida de uma pessoa que está no leito de morte. E aí eu comecei a crer realmente. E Deus começou a falar comigo que não basta somente eu vir à igreja ou estar frequentando um culto, mas para mim receber o milagre de Deus, eu precisava primeiramente crer, primeiramente ter fé que Ele pode operar o milagre na minha vida. Aí Deus me falou outra coisa, para você receber o teu milagre, você precisa também aclamar. Vamos abrir a palavra lá, em Mateus 7. Livro de Mateus. Mateus capítulo 7. A partir do versículo 7. A palavra diz o seguinte: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á. A palavra diz pedir. Irmãos, quem crê que Deus conhece a sua vida aqui? Levanta a mão. Todos cremos que Deus conhece a nossa vida. Ele sabe do seu problema? Ele sabe do seu problema. Ele sabe das tuas necessidades? Ele sabe das tuas necessidades. Ele sabe o que você precisa na sua vida? Sabe. De tudo que você está passando, Ele conhece você. Mínimos detalhes. Ele te conhece. Mas a palavra nos diz o que? O seguinte: talvez você venha à igreja, somente venha à igreja, só que você não pede o que você veio pedir para Deus. Você vem e vai e não pede a Deus. Você não pede. A palavra diz para pedir. Porque se você pede, Deus abre as portas para você. Porque quando você pede, Deus derrama as bênçãos na sua vida. Só que você tem que abrir a sua boca e pedir. Vamos abrir a palavra lá em Lucas. Lucas capítulo 18. Livro de Lucas 18, a partir do versículo 36. Diz assim a palavra: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntaram o que era aquilo. E disseram-lhe: Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E eis que o que ia passando repreendiam para que calassem. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou-lhe que trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu
veja. Irmãos, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que nós temos que clamar para que Deus possa nos ouvir e pedir. Porque, irmãos, Jesus sabia que aquele homem era cego. Sabia que aquele homem era cego. Ele não podia simplesmente falar assim, receba teu milagre em nome de Jesus, veja. Podia, mas o que aquele homem precisou? Falar, pedir. Senhor, eu quero ver. Senhor, eu quero minha cura. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida sentimental. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida financeira. Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida espiritual. Senhor, eu preciso de um milagre, Senhor, na minha família. A palavra diz o seguinte para nós: pedir para Deus e Ele vai nos abençoar. Só que precisa pedir, irmãos. Não basta você simplesmente vir ao culto e ir embora sem pedir o que você quer de Deus, sem que você clame o favor de Deus para a sua vida. Não adianta. Se você vier simplesmente ao culto e não abrir a sua boca e pedir o favor de Deus para a sua vida, Deus não vai te dar. Ele quer ouvir da sua voz Ele quer ouvir você pedir para Ele o seu favor e Ele vai te abençoar. Mas eu creio que esta noite você vai pedir o favor de Deus para a sua vida, você vai clamar e você vai sair diferente em nome de Jesus. Vai a noite de milagre esta noite, irmãos. Você vai sair com um pensamento diferente. Você vai aprender a buscar o favor para a sua vida. Você vai aprender a clamar o favor de Deus para a sua vida. E Deus vai te abençoar. Irmãos, muitas vezes, às vezes você está desanimado. E tem vontade, não consegue nem sequer orar. Nós temos aqueles dias que nós somos fracos. Fracos não é bem a palavra, que nós estamos tão desanimados. Que nós falamos que nós não queremos sequer orar. Mas se você souber o poder do clamor, o poder quando você clama a Deus e pede, se você souber o que Deus pode operar na sua vida, quando você clama a Ele e pede para Ele de joelhos dobrados, Deus tem maravilhas para fazer na sua vida e na minha vida, eu creio. Deus tem um milagre para fazer na sua vida e na minha vida. Quem de nós hoje não precisa de um milagre de Deus, da intervenção de Deus nas nossas vidas? Nós precisamos do intervir de Deus e muitas vezes, ou direto na nossa vida. Porque se não for assim, se não for a misericórdia de Deus, nós nem sequer estaremos aqui. Mas você saiu da sua casa mesmo antes de estar aqui, aquele período de chuva, você está aqui e vai receber o milagre de Deus na sua vida. Você vai receber porque você está aqui, mesmo diante da adversidade do dia, mesmo diante daquela chuva que caiu, você está aqui para receber o milagre de Deus. Amém? Vamos abrir a palavra lá no livro de Êxodo. Êxodo capítulo 15. Êxodo 15, versículo 22. Vamos aprender mais um motivo, como nós pedimos o clamor de Deus para nossas vidas. E Deus vai derramar o milagre dele esta noite. Êxodo 15, 22. Depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber a água de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o nome Mara.
E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe lenho que lançou nas águas, e as águas tornaram doce. Amém? Irmãos, a palavra aqui nos diz que quando o povo estava no deserto, você imagina você andar no deserto 43, 45, 50 graus. Você imagina a situação que aquele povo estava enfrentando naquele calor escaldante que estava no deserto. Porque o deserto é um lugar escaldante, é um lugar que muito calor. Se nós não aguentamos muitas vezes o calor de Rio Preto, imagina o calor que fazia no deserto. E aquele povo estava com sede. Aquele povo estava com sede. E falou: Moisés, nós saímos do deserto, nós saímos do Egito, e você nos trouxe para o deserto. E aqui nós estamos passando necessidade. Estamos todos com sede. E o que nós vamos fazer agora? E agora chegamos aqui no rio, a água é imprópria para beber. O que nós vamos fazer agora? Outra coisa que Deus nos ensina, irmãos: ser dependente de Deus. Ser dependente de Deus. Depender de Deus. Porque se eles tivessem clamado ao Senhor: Senhor, nós estamos aqui no deserto, esta água aqui é amarga, mas nós queremos tomar água, entra com a provisão. Deus tinha derramado a provisão na vida deles. Mas o que eles fizeram? Murmuraram. Mais uma vez. Aquele povo murmurou. Aquele povo murmurou. E aí vem Moisés, pega a vara, e a água se torna pura naquele rio. Olha o milagre de Deus. Olha o milagre que Deus operou na vida daquele povo. Olha o milagre que Deus fez na vida daquele povo. Deus está querendo dizer que nós temos que ser dependente dEle. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nós colocamos uma certa situação na mão de Deus. Senhor, opera um milagre na minha vida. Opera um milagre na minha vida, porque eu não estou aguentando mais. E aí você vem, muitas vezes, e quer desistir do que Deus colocou na sua vida, desistir da sua própria vida, desistir dos milagres que Deus pode operar na sua vida. Mas a palavra está dizendo que nós só temos que ser dependente dEle. Senhor, que nosso passo que nós dermos, tudo que nós fizemos, que seja no centro da sua vontade. E nós cremos, Senhor, somos totalmente dependentes de Ti. Deus está nos ensinando que nós devemos ser dependentes dEle. Irmãos, muitas vezes nós, em certas situações, nós rogamos a Deus, pedimos a Deus, clamamos a Ele, a misericórdia dEle. Só que muitas vezes nós duvidamos do que Ele pode fazer em nossas vidas. Muitas vezes nós duvidamos do que Ele pode mudar a situação, dos problemas que eu venho enfrentando. Muitas vezes nós duvidamos. Muitas vezes nós não cremos que Deus é Deus em nossas vidas. E nós, mesmo dentro da igreja, nós duvidamos do favor de Deus, nós duvidamos do poder de Deus. Muitas vezes nós duvidamos. Irmãos, quem aqui nunca um dia pensou, quando alguém fala assim: a situação daquela pessoa está no leito da UTI, não tem mais jeito para ela, os médicos falam. E quantas vezes, não sei se aconteceu com você, ou que você pegou e falou assim: se está na mão de Deus, ixi, difícil, irmão. Não sei não. Eu acho que a situação não tem mais solução. Quando Deus tira uma pessoa do leito de morte, está na UTI, e muitas vezes nós clamamos, irmãos,
Nós temos o grupo da igreja, e ali coloca os pedidos de orações que tem ali, e às vezes tem pedido de oração dizendo que o irmão que está no leito de UTI, e nós clamamos, e nós muitas vezes oramos, e no outro dia, ou no mesmo dia, a pessoa fala assim, glória a Deus, porque aquela pessoa saiu da UTI. Isso aí é o quê? É o poder de Deus agindo na vida daquela pessoa. E muitas vezes nós duvidamos do que Deus pode fazer em nossas vidas. Muitas vezes nós duvidamos que Deus pode transformar a nossa vida, que pode nos dar a cura na nossa vida. Muitas vezes nós duvidamos que Deus pode agir da forma que Ele quer, e muitas vezes nós queremos que Ele age da forma que nós queremos. Se nós entendermos que, se nós tivermos fé, se nós clamarmos e formos dependentes dEle, o milagre vai acontecer em nossas vidas. Se nós tivermos a certeza, começar a crer no nosso milagre, que ainda não aconteceu, vai acontecer o nosso milagre. Deus vai derramar o milagre em nossas vidas hoje. Eu não sei como você está aqui esta noite, eu não sei como você chegou aqui esta noite. O Espírito Santo de Deus te conhece e sabe. Mas nessa noite você vai dizer, vai clamar a Deus o teu milagre, para o teu milagre ser derramado esta noite. Não bastamente somente você ouvir o que está sendo ministrado esta noite, mas você vai ter que colocar em prática, e Deus vai operar o milagre na sua vida. Não desista, não queira desistir. Eu vou dizer uma coisa para você, o deserto não é um lugar para você morar, mas é um lugar de passagem, porque Deus prova quem Ele ama. Ele prova quem Ele ama. Todos os dias de nossas vidas, nós somos provados por Deus, para ver se nós somos realmente merecedores da nossa vitória. Deus prova, porque Ele te ama. Ele ama cada um de nós. Por isso que Ele nos prova. Deus vai te provar, não para a sua morte, mas para que você cresça e entenda que você é totalmente dependente dEle. Esse problema que você está passando não é para a sua morte, mas é para você entender que você é dependente de Deus, para você crescer, porque nós só crescemos quando nós passamos, quando nós somos provados por Deus. Ou existe algum remédio doce? A maioria dos remédios, ou se não todos, são todos amargos. Mas se o remédio é amargo, ele é usado para quê? Para curar a sua enfermidade. A sua prova com Deus é da mesma forma. Deus está te provando a cada dia para você crescer, para você crescer, para você crescer na presença dEle. E um dia ter a sua vitória que você tanto almeja. Em nome de Jesus você vai sair daqui diferente. Deus vai operar o milagre na sua vida. Irmãos, eu estava pesquisando sobre o rio de Mara. O rio de Mara, ele era meio esverdeado, sabe? E por que o rio de Mara ele era esverdeado? Porque no rio de Mara crescia algas, plantas, cresciam ali no rio de Mara. Por que crescia algas e plantas? Porque foi constatado que era medicinal. Que aquelas algas que tinham ali eram medicinais. Deus levou aquele povo para curar aquele povo, para curar as enfermidades que aquele povo tinha. Deus levou aquele povo para não somente mostrar o caminho, mas também para que eles pudessem
receber a sua cura, que muitos ali estavam enfermos. Mas aquele povo quis o quê? Murmurar. Aquele povo queria o quê? Eles eram como Tomé. Se eu não ver, eu não vou crer. Muitos ali duvidaram e começaram a murmurar: lá no Egito eu tinha tantas coisas, lá no Egito eu tinha carne, eu tinha água, eu tinha tudo, e aqui eu passo por dificuldade. Deus vai te provar sim. Ele vai te provar, dia após dia vai te provar. Porque se você, irmãos, a sua vida for uma maravilha, se eu falar para você, irmão, você tem problema, você dizer que não tem problema, se você não estiver com problemas, se você não estiver enfrentando alguma dificuldade na sua vida, então eu te falo, vai orar, porque algum problema tem. Porque se você está totalmente sarado, você vai incomodar o diabo, você vai incomodar o inimigo, porque ele vai fazer de tudo para você desistir, vai fazer de tudo para você parar, vai fazer de tudo para você largar, vai fazer de tudo para você achar que não tem solução. Por isso, irmãos, Deus quer que diante da amargura, do desespero e de tudo que você vem passando, você tome uma atitude de fé esta noite. Amém? Ele quer te dar o seu milagre, Ele quer derramar as bênçãos na sua vida, Ele quer curar a sua vida, Ele quer realmente restaurar a sua vida, em todas as áreas da sua vida, Ele quer restaurar a sua vida. Mas para isso, é necessário pagar um preço, irmãos. Para isso é necessário você buscar, clamar. Em todo lugar que você estiver, não somente dentro da igreja, mas no teu cotidiano, quando você estiver no teu serviço lá fora, ou qualquer lugar que você estiver, e se você não tiver condições de orar ali, ore em pensamento. Se você não tiver como clamar ali, clame em pensamento, mas busque ao Senhor, não deixe de buscar ao Senhor, seja totalmente dependente de Deus, porque Ele vai fazer a diferença na sua vida. Nós devemos parar de achar o crente super-herói, achar que nós podemos, nós somos, não, irmãos, nós temos que nos humilhar a cada dia, todos os dias, porque Deus conhece o nosso coração. Igual eu falei, Ele conhece a sua vida, Ele sabe dos teus problemas, mas você precisa buscá-lo, precisa clamá-lo, precisa buscar o favor para a sua vida. Porque a palavra diz, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, as demais coisas Ele nos acrescenta. E nesta noite, eu creio que você veio em busca da sua cura. Eu não sei que área, mas eu creio que Ele veio em busca da sua cura. Amém? Irmãos, nesta noite nós vamos fazer diferente. Em nome de Jesus, eu queria que todos os irmãos viessem aqui na frente para receber a unção da vitória. Em nome de Jesus, venha receber a unção da vitória. Os diáconos, os obreiros vão estar ungindo você. Em nome de Jesus, irmão, venha.